Débora? 2026, eleições só lá em outubro, mas já tem notícia que não falta. A gente viu um monte de pesquisa, tem apuração, tivemos entrevista repercutindo e vamos ter uma série ao longo dos próximos dias que vão trazer também uma série de avaliações sobre o cenário eleitoral com quem entende do riscado. E quem entende de apurar notícias sobre eleições é o Pedro Venceslau. Pedro, como o líder do PL avalia esta crise no Supremo Tribunal Federal envolvendo a fraude financeira do Banco Master? Yuri, Débora, a gente percebe que o próprio Flávio Bolsonaro não tem tratado tanto desse assunto. Até foi naquela manifestação no dia 1º, na Avenida Paulista, mas não mencionou nominalmente nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas o PL acredita, segundo o Sóstenes Cavalcante, que essa crise de imagem, esse desgaste do Supremo Tribunal Federal vai impulsionar, alavancar as candidaturas ao Senado do partido. Vamos lembrar que houve um acordo, no PL de que o Valdemar Costa Neto indica os candidatos a governador e Jair Bolsonaro os candidatos ao Senado. E os nomes de candidatos ao Senado já estão sendo definidos, mas todos eles com um perfil mais ideológico do que os candidatos a governador. São figuras públicas, lideranças políticas que têm como peça de resistência do discurso a crítica ao STF e a promessa de que, se eleitos, eles vão trabalhar para pedir o impeachment de ministros. E aí, nesse momento, então, essa crítica ao Supremo, que antes ficava circunscrita ao bolsonarismo, a essa bolha, agora vai ganhando aderência de setores da sociedade que não são necessariamente bolsonaristas. Há um certo clima de indignação, a corrupção se tornou o assunto do momento, quando se vê o envolvimento de Dias Toffoli, da família de Dias Toffoli com o Resort, que tem uma conexão, ainda que indireta, com Vorcaro, e também Alexandre de Moraes. E essa tentativa, que muitos entendem como uma tentativa de blindagem desses ministros. O ex-ministro Zé Dirceu até tocou nesse assunto aqui na entrevista que deu para o 360, dizendo que a disputa pelo Senado não pode ficar concentrada apenas no debate sobre tirar ou não tirar ministros do Supremo, que tem que ser sobre os estados. Mas se depender do PL, se depender dos bolsonaristas, a disputa vai sim ser principalmente em função desse tema, dessa agenda, que é conseguir mudar a legislação brasileira, conseguir fazer com que os ministros tenham mais essa preocupação no horizonte para que se tenha um outro tipo de comportamento se tiver um modelo no Senado Federal que permita o impeachment de ministros, porque hoje é muito difícil realmente, esse processo depende do presidente do Senado, depende de uma série de circunstâncias que tornam praticamente quase que impossível, sem um grande apoio massivo dos senadores, o impedimento de ministros do STF.